Vamos a mais uma conexão CrossVox. Hoje nós estamos recebendo o Rodrigo Bianchi. Ele é presidente da Abra-Raio. Bom, antes de qualquer coisa, dá mais ou menos para a gente subentender, mas o que é exatamente a Abra-Raio? Rodrigo, muito prazer em te receber aqui. Muito prazer, Flávio. Bom dia. Muito prazer a todos que estão nos assistindo. Bom dia. A Abra-Raio é a Associação Brasileira de Fabricantes de Para-Raios e Sistemas de Proteção e Aterramento. Ou seja, é uma associação hoje voltada para o negócio de proteção atmosférica, seja em redes elétricas, seja nas residências, seja nos comércios, nas indústrias. Então, é uma associação que está aqui para ajudar a todos que vão trabalhar de alguma forma com proteção atmosférica. A gente tem feito várias entrevistas aqui, certo. E é uma grande preocupação com relação à instalação de para-raios. Sim. Que é assim, a pessoa acha que está protegida, mas não está. Você concorda com essa tese? Concordo totalmente, Flávio, pelo seguinte fato. Todos nós estamos vivendo o que nós estamos vivendo. Se a situação no Rio Grande do Sul, ou seja, o mundo mudou. E para você ter uma ideia, de 1980 a 2020, só no Brasil aumentou 8 vezes a quantidade de raios que caem no país. Essa quantidade de raios que cai por metro quadrado ou por quilômetro quadrado é chamada de índice será-único. Então, esse índice será-único aumentou em 8 vezes. E o Brasil só não é o maior do mundo pelas dimensões, né? O maior país que tem o maior índice será-único do mundo pelas dimensões do país. Hoje, o maior é Sudão, na África, mas com certeza absoluta, proporcionalmente, o Brasil é o país que mais cai raios hoje no mundo. E o raio, ele é muito perigoso. Qualquer coisa voltada à energia elétrica, você precisa ser um profissional habilitado para mexer. Então, a forma como se instala a proteção atmosférica é tão importante quanto a qualidade do material que você está instalando. Por quê? Não adianta nada você ter um material de última qualidade que você está instalando, um para-raio, ou seja, numa residência, ou seja, numa rede elétrica, se você estiver instalando errado. Se você estiver instalando de forma errada. Então, a grande importância é você estar usando materiais de qualidade, homologados pelas nossas normas técnicas brasileiras e internacionais e também profissionais habilitados na hora de instalar tanto para-raios na rede elétrica quanto em residências e indústrias e comércio. Claro que nós vamos falar especificamente desse tema, que é o que nos traz essa conversa. Perfeito. Mas fazendo um parentezinho, você falou, o Brasil proporcionalmente é o país que mais recebe e tem incidência de raios. Certo. Há uma explicação para isso? É uma coincidência da natureza? Por que isso? Primeiramente, que o Brasil é um país tropical, né? Então, a quantidade de raios nos países tropicais são muito maiores que nos países temperados, vamos dizer. Então, o hemisfério sul do planeta, ele é muito mais sujeito a raios. E o Brasil, pelo tamanho, né? Pelas dimensões geográficas do país, realmente é onde você vai ter ali muitos raios, principalmente na região central ali do país, né? Naquela faixa Mato Grosso até Rio de Janeiro, até o litoral. Por quê? Porque ali é o clima muito quente e abafado e com muita corredor de umidades que descem da Amazônia. Então, esse corredor de umidade que se forma, junto com o tempo muito quente, ele é muito propício, é a receita perfeita para a formação de descargas atmosféricas. E por que tem se aumentado? Porque, logicamente, né, o calor, a questão do aquecimento global faz com que as formações de chuvas hoje sejam muito mais frequentes do que eram antes. E não são só chuvas, são tempestades de verdade. Então, o que a gente tem visto, às vezes, em alguns locais, é até menos chuva, mas muito mais tempestade, de chuva rápida, violenta, com muito vento e muita descarga atmosférica, do que chuva efetivamente. Então, é uma consequência direta do aquecimento global e o Brasil, por estar na região mais tropical do planeta, praticamente, é muito sujeito a esse tipo de descarga atmosférica. Tem ligação com o desmatamento? Tem ligação com a utilização do carbono, né? Assim, o aquecimento global gerado pelo queima de combustíveis fósseis, entendeu? Ele sim tem a ver. O desmatamento, diretamente não, mas de alguma forma você deixa de ter purificação de gás carbônico pelo fato de você ter menos vegetação. Então, o gás carbônico, né, ajuda a aquecer a atmosférica e, com isso, mais descargas atmosféricas. Perfeito. Você citou uma região, né, aquela região do centro-oeste, né, até o Rio de Janeiro,
pega já a região sudeste. Sim. Mas outros especialistas que estiveram aqui disseram que, por exemplo, regiões quando tem de muitos prédios e altas, e aí especificamente estou falando da Avenida Paulista, Sim. elas são um polo de atração de raios, é isso? Sim, sim, por causa da onda de calor, né? Ali você não tem, quando o calor ele está numa região e ele está muito acumulado naquela região, porque ali você tem asfalto, você tem prédio, você não tem para onde o ar sair. O ar ele fica abafado ali. E pode ver, no verão praticamente todo dia tem tempestades aqui na região de São Paulo, em função, às vezes você tem só numa região da cidade, você não tem em outras regiões de cidade, porque aquela onda, aquela ilha de calor forma ali uma tempestade, e ali essas tempestades formadas por calor, junto com a precipitação formada ali pelo aquecimento, ele faz com que caia mais raios naquela região. Então, por isso que realmente regiões, ilhas de calor de concreto, você tem tendência de cair mais raio. Portanto, quem estiver numa região tipo Avenida Paulista, aquele setor ali, choveu, é bom não ficar circulando, né? Toda vez que chove, principalmente chuvas de raio, esteja protegido. Esteja protegido. Não saia na rua, não saia andando, não saia correndo, espera passar a chuva de raios e saia. E saia num ambiente descoberto. Não fique de jeito nenhum na rua. E principalmente não se abrigue em árvores, não se abrigue em pontos de ônibus, não se abrigue em locais. Ponto de ônibus, né? Porque o ponto de ônibus normalmente ele é metálico. Ele é metálico. Ele atrai, né? Ele atrai. Tudo que é metálico atrai, né? Porque o raio, o que é? Ele é uma descarga atmosférica que vem cortando o ar para encontrar a Terra. E se ele achar um material que seja mais condutivo que o ar, ele vai nele, porque o ar não é condutivo. Então ele fica rompendo barreiras para vir pelo ar. Mas se ele acha, por exemplo, um metal que forma um caminho mais fácil para ele chegar na Terra, ele vai usar aquele metal. Então, por exemplo, você pode estar encostado num ponto de ônibus achando que você está protegido de uma descarga atmosférica. Se cair uma descarga no ponto de ônibus, energizar aquele local que você está encostado, você corre risco de ter uma fatalidade ali. Então, laje, loja, em algum lugar assim, né? Sempre num lugar coberto, num lugar normalmente que você tem espaço, que você não fique especificamente numa região que seja muito pequena para você se abrigar, porque ali você pode atrair um raio. E normalmente hoje faz parte da aprovação hoje de uma habitação ou da aprovação de um prédio para que seja olhado a verificação de proteção atmosférica. Então, normalmente qualquer prédio desse você vai estar protegido contra descargas atmosféricas. Vamos entrar especificamente nos para-raios. Certo. Edificações antigas, nós falamos da região da Paulista, Sim, mas enfim, sim. vários locais. Edificações antigas, elas estão devidamente cuidadas no sentido de proteção? Esse é um excelente ponto, Flávio. Por quê? Nós, brasileiros, normalmente nós não temos muita cultura de manutenção. Isso é uma coisa que o brasileiro, ele por natureza, ele acha que está tudo certo. Sempre está tudo certo e só na hora que acontece alguma coisa. Você vai ver outros países, por exemplo, principalmente países envolvidos, a cultura de manutenção preventiva, até a fiscalização do poder público é muito mais pesada, né? Então, hoje, o que acontece? Você faz um prédio e você põe a proteção atmosférica quando você está lançando o prédio, quando você está inaugurando o prédio, mas depois praticamente não se olha mais isso, entendeu? Então, vai muito da responsabilidade do proprietário, do gestor daquele prédio, fazer manutenções preventivas no sistema de aterramento, no sistema de proteção atmosférica. Por quê? Não adianta nada você ter um sistema de proteção atmosférica que não esteja funcionando, entendeu? Então, é a mesma coisa, vamos dizer, de um gerador de um hospital. Você sabe que você tem, só que a hora que você precisa, você vai lá e ele não está funcionando porque ele não passou por manutenção preventiva. A mesma coisa é um sistema de aterramento de edifícios e de casas. Sempre tem que ter uma manutenção preventiva, uma medição para ver se ele está funcionando sim ou não. Entendeu? É cara essa manutenção? Depende do tamanho da instalação. Normalmente prédios, eles que têm uma proteção mais sofisticada, sim. Não é uma manutenção barata, mas é uma manutenção necessária. Desculpe, porque você... água, não, desculpe. Você está protegendo vidas. O objetivo de qualquer proteção atmosférica é proteger vidas, logicamente. Em segundo lugar, vem patrimônio. Você até quer proteger o seu patrimônio, mas o primeiro lugar, a primeira coisa mais importante é proteger vidas. Se eu levar um tema como esse para uma reunião de condomínio,
O custo que virá mais em sendo aprovado, o custo que eu vou apresentar, ele pode gerar confusão ou você acha que se isso for colocado, ele... Como é que é a cultura da gente? Eu acho, Flávio, que o ponto é de como ele está sendo explicado, entendeu? Porque para muitas pessoas o raio é uma coisa bonita. O raio simplesmente, nossa, eu adoro ver raio porque ele é bonito. Mas não tem noção nenhuma o que aquilo ali pode causar. Aquilo ali pode causar a morte das pessoas. Eu, particularmente, já vi isso acontecer, assim, na minha experiência profissional, de pessoas morrerem por raio, entendeu? Por estarem numa região que não deveriam estar. Eu já perdi amigos também, assim. Por raio. Então, assim, só quem viveu isso que fala, não, isso é importante. Agora, quem nunca viveu, acha que não é uma coisa importante. Então, na minha opinião, vai muito de quem está explicando. Lá na reunião de condomínio, quem que é a pessoa técnica, quem que é a pessoa que está indo lá explicar a importância de se manter uma proteção atmosférica adequada para que você tenha eventualmente, prevenção de acidente, entendeu? Você não tem um acidente decorrente disso para falar, pô, deveria ter feito isso depois que aconteceu. Entendeu? Quanto tempo seria interessante para que a segurança seja garantida? De quanto? De 2 em 2 anos. 2 em 2 anos seria bom fazer uma revisão do mesmo jeito que você faz em extintor, do mesmo jeito que você faz em ar-condicionado, faça no seu sistema de proteção atmosférica. Não vai nenhum bombeiro lá reclamar porque você não fez. Não, até porque o próprio bombeiro ele não teria nem como, ele não tem a habilitação para falar se um sistema desse está funcionando ou não, entendeu? Realmente aí é a responsabilidade do gestor. Legalmente não é. Não há obrigatoriedade. Não seria interessante que fosse? Seria, mas como tudo no Brasil dependeria muito de fiscalização, né? Eu acho que, por exemplo, o CREA, que é uma associação dos engenheiros, tal, podia também contribuir com isso, né? E o CREA faz esse tipo de movimento, né? Mas às vezes os interesses financeiros acabam entrando na frente dos interesses, às vezes até de segurança, então isso acaba sendo deixado de lado. Rodrigo, e os novos prédios? Quando sai um prédio novo, vou lá, meu prédio está velho, não quero fazer a manutenção, eu vou mudar para um prédio novo. Certo. Eu tenho garantia de que isso sim, ok? Sim, porque para você poder liberar o prédio para funcionamento, aí sim é feita uma inspeção pelo CREA. Aí é feito. Aí é feito. E aí o CREA libera ou não, entendeu? Mas só que depois, o que o CREA pode fazer, né? Alguém recebeu uma denúncia, e aí o poder público solicitar uma ajuda do CREA para poder ir lá e fazer uma inspeção. Mas é raro de acontecer, é raro. Até porque como as pessoas não conhecem, ela não tem como denunciar se aquilo ali está funcionando ou não, entendeu? Porque às vezes uma aparência não quer dizer se está funcionando ou não, entendeu? Então depende muito realmente de pessoas especializadas irem lá para poder fazer esse teste. É tal história, o raio não cai toda hora, como não cai, está tudo certo. Como está tudo certo, exatamente, entendeu? É um perigo que existe, cada vez está aumentando mais, mas que muitas pessoas não sabem que existe, entendeu? Uma empresa, para se associar à Abra-Raio, teria quais credenciamentos e quais seriam as vantagens para essa empresa? Inúmeras. Por quê? A Abra-Raio hoje, por que a gente está no mercado hoje? Por que foi criada? Inclusive, mando aqui uma saudação para o Dr. Normando, nosso diretor técnico da Abra-Raio, para o Lorenzo também, que é o nosso diretor administrativo da Abra-Raio, todo mundo que faz parte ali da Abra-Raio, todas as empresas. Por que é muito importante? Porque a Abra-Raio hoje, ela tenta, através dos seus canais de comunicação, ela tenta conscientizar da importância da utilização de materiais homologados e de materiais que sejam aprovados pelas leis brasileiras. Porque o que está acontecendo, Flávio? O Brasil é uma porta de entrada muito grande para produtos contrabandeados, para todo tipo de produto, inclusive para raios, inclusive sistema de proteção atmosférica. Então, hoje, por exemplo, você pega numa loja de material para construção, você pega principalmente produtos asiáticos, sem nenhuma procedência, entrando pelo Paraguai às vezes, né? Um dos maiores importadores de produtos chinês do mundo é o Paraguai, sendo que não chega nada no Paraguai, entra tudo no Brasil. Por quê? E alguns comerciantes acabam, em função do preço, né, que tudo chinês ele é mais barato, oferecendo esses produtos sem nenhuma especificação ou sem nenhuma normatização. E o comprador, como vê seduzido por um preço mais baixo, acaba comprando e fala, vou economizar no sistema de para-raio, porque eu consegui ver um mais barato aqui, né? Não se importa para ver se é homologado ou não, porque o que para ele precisa ter um sistema de para-raio, se está funcionando. Então, e acaba comprando isso. O nosso papel é tentar
de todas as formas, né, conscientizar a população para que isso não aconteça. Por quê? Porque é a responsabilização das pessoas que estão instalando proteção atmosférica de saber que aquilo ali é muito importante e aquilo ali pode salvar vidas. Então, não se seduzir por produtos mais baratos, de baixa qualidade e sem procedência. Sempre procurar pesquisar, né? Inclusive a Abrahai está aí para isso. Tem o nosso site www.abrahai.com.br, tem o nosso LinkedIn também, que pode entrar ali com um canal de perguntas, canal de dúvidas, que a gente pode disponibilizar um profissional para poder fazer sem custo nenhum, poder fazer tirar essas dúvidas para que a gente possa garantir que o sistema esteja bem protegido. Não há uma obrigatoriedade de que aquele equipamento seja de uma procedência devidamente qualificada? Teoricamente, sim. Teoricamente, sim, é essa obrigatoriedade. Mas, hoje, até em função da baixa fiscalização e daí por diante, o pessoal acaba usando. Isso vale, viu, Flávio, não só para residências, inclusive para a rede elétrica. Que, inclusive, o meu nível de especialização é mais voltado até para redes elétricas. Uhum. A rede elétrica, hoje, na sua casa, por exemplo, antigamente a gente tinha cargas que era chuveiro elétrico, lâmpada elétrica, televisão a válvula, que não eram tão suscetíveis a problemas vindos da rede elétrica. Hoje, uma TV de plasma, todos os equipamentos eletrônicos que a gente tem, até o seu celular carregando a tomada, air fry. Se cair um raio, um air fry, qualquer coisa, se cair um raio na rede, ele vai queimar o seu aparelho. Ou seja, as companhias de energia também têm a obrigação de ter uma proteção atmosférica adequada para proteger os eletrodomésticos dentro de casa e para que não impeça que esses raios vão para dentro da sua residência, praticamente através da rede elétrica, e que eu já vi residência que pegou fogo inteirinha por causa de um raio que avançou pela rede elétrica. Então, realmente, a proteção ela não é só nos edifícios, ela começa lá na rede elétrica de alta tensão até a tomada da sua casa. Nós tivemos recentemente um apagão, Sim. Um tempão aqui no centro de São Paulo. Sim. Centro de São Paulo, uma região nobre, porém Sim. antiga. Certo. Tem a ver com essa coisa da segurança atmosférica ou não? Eu acho que especificamente esse caso do centro de São Paulo, por ser uma rede subterrânea, que ela é por si só mais protegida contra as descargas, eu acho que não teve ligação, entendeu? Eu acho que nesse caso especificamente não teve ligação. Mas nós temos esses edifícios antigos, Sim. com todos esses equipamentos. Sem dúvida, sem dúvida. O forno de micro-ondas, quase toda casa Toda tem. casa tem, né? Pois E você ficar sem o micro-ondas, às vezes é muito ruim. E temos, por exemplo, eu trabalho no edifício onde os elevadores estão lá há mais de 50 anos. Certo. Pode ter trocado o elevador, mas aí imagino que a saída elétrica para movimentá-los é a mesma. Sim, sim. Isso é seguro? Então, a rede elétrica ela tem uma conexão para entrar em qualquer edifício ou qualquer casa. Então, essa conexão precisa estar protegida. Que uma vez que entrou, essa proteção está bem protegida de entrada de energia na sua casa, dali para frente, teoricamente, em relação à descarga atmosférica, você está relativamente seguro, entendeu? Então, você tendo a sua entrada, sua proteção de entrada bem feita, em relação à descarga atmosférica, o seu imóvel está seguro. Se eu tiver um bom para-raio, ele está seguro. Bom para-raio homologado, que esteja em condizente com as normas brasileiras, ele está sim protegido. Você falou que não existe fiscalização como deveria. Como deveria. Por uma questão de... como a gente pode mudar essa mentalidade, Rodrigo? Eu acho que é uma boa pergunta. Eu acho que é questão de conscientização, né? Lógico que às vezes a gente precisa passar por um problema para depois entender que ele precisa ser resolvido. Mas eu acho que a união da Abrahai com as empresas de energia, a união da Abrahai com os órgãos governamentais, com os órgãos reguladores, e juntamente com CREA e associações, a gente pode, sim, fazer a diferença, e esse é o grande objetivo da Abrahai. Você tem conseguido esse tipo de conexão? Ainda está difícil? A gente tem conseguido, lógico, dentro da nossa possibilidade, a ideia da Abrahai é expandir cada vez mais, então quanto mais associados, mais essa possibilidade de expansão, porque daí a informação ela se multiplica, a gente tem conseguido conscientizar as pessoas da necessidade da utilização de produtos 100% homologados, né? Especificamente nas companhias de energia, a gente tem feito um trabalho muito forte para provar que não se pode pôr de forma nenhuma um material na rede que não esteja testado, homologado e que seja condizente com as regras brasileiras. Então, é o que a gente fala, alguns fabricantes asiáticos às vezes chegam aqui, despejam produtos aqui na nossa
no Brasil para vender a baixo custo. Então, isso a gente está conseguindo conscientizar que isso realmente é um risco muito grande e não deve ser feito. E o mais curioso é que provavelmente as empresas que estão afiliadas da Abra-Raio são exatamente aquelas que têm mais preocupação com isso. Sem dúvida. E os que consomem aquele material, eles querem passar longe. Exatamente, né? exatamente. É uma coisa complexa para vocês. É complexo, mas o que a gente tenta conscientizar é na questão da segurança das pessoas, né? Porque, assim, graças a Deus, né? Acho que nenhum de nós aqui tivemos até agora a perder um ente querido por um problema desse. Mas não há risco para isso? Sim, há risco para isso. Então, a gente tem que se conscientizar muito de que esse é um investimento que deve ser feito para você garantir a proteção das pessoas e, logicamente, patrimônio e daí por diante. Mas, em primeiro lugar, sempre, segurança das pessoas. Quais são os critérios que vocês adotam para que uma empresa possa ser aceita na Abra-Raio? O que a gente quer na Abra-Raio, ela tem que ter alguma ligação com o setor elétrico, né? Então, ela precisa ter alguma ligação com materiais procedentes do setor elétrico, né? Então, assim, uma empresa fabricante de material, por exemplo, hoje eu sou diretor comercial da SW. A SW, ela não é uma empresa, ela é uma empresa líder hoje no Brasil, na América Latina, de produtos para a rede elétrica, de produtos poliméricos, cruzetas, postes. Ela está entrando como uma associada da Abra-Raio agora, mas ela não diretamente faz produtos para proteção atmosférica. Mas é muito legal essa conscientização que mesmo a SW não sendo, ela entende que a questão da proteção, por ela ser uma fornecedora de materiais elétricos, é muito importante. Então, se torna um membro da Abra-Raio para poder ajudar nessa conscientização, né? E lógico, né? Tanto a SW quanto as outras empresas da Abra-Raio, na conscientização não só de proteção atmosférica, que todo material usado em rede elétrica precisa ser homologado e precisa estar de acordo com as normas brasileiras. Porque, de novo, novamente, essa invasão de produtos asiáticos aqui no Brasil é muito preocupante, porque eles entram praticamente sem nenhum teste, sem nenhum tipo de ensaio, não atendendo às normas brasileiras e, em função dos custos, muitas pessoas são seduzidas a comprar. Então, essa é uma conscientização que a gente quer fazer não só através da Abra-Raio, mas todas as associações brasileiras. De novo, a gente não tem medo de concorrência asiática, desde que seja justa e desde que cumpra todos os critérios. E, infelizmente, não é isso que está acontecendo hoje. E se acontece um acidente com aquele material, ele acaba envolvendo todo... Ela acaba envolvendo, mas como... Você tocou num assunto muito bom, Flávio. Por exemplo, vamos supor que um produto asiático desse você está na sua casa e ele seja o motivo de que pegou fogo na sua casa e tenha causado acidente. Pela falta de rastreabilidade, pela falta de você... No próprio produto não está nem escrito o fabricante, porque você não sabe, você acaba não chegando no fio da meada de saber qual foi a causa daquele acidente. Por isso, mais um motivo para não se usar produtos falsificados ou produtos de baixa procedência, de baixa qualidade, principalmente envolvendo energia elétrica. Aqui no Conexão CrossFox eu estou aprendendo muito, né? E até medo não, mas assim, tomando certos cuidados que eu não tomava ouvindo vocês. Mas eu imagino assim, vocês têm pouco espaço para essa divulgação. Como é que vocês estão fazendo para tentar ampliar? Porque, na verdade, é uma conscientização, uma prestação de serviço. Sim. Como é que vocês estão fazendo para conseguir chegar a passar esse recado? Flávio, hoje a nossa grande aliado é o que nós estamos fazendo aqui, são as redes sociais, né? A rede social hoje, ela consegue chegar em qualquer lugar praticamente, né? Então, hoje a gente investe muito no LinkedIn, que o LinkedIn hoje, para mim, é uma das ferramentas mais poderosas que tem. Antigamente, o LinkedIn era para quem estava procurando emprego, hoje não, hoje é praticamente uma rede social profissional, né, que as pessoas mostram as realizações profissionais, mostram novidades e produtos. Então, o LinkedIn é uma ferramenta muito poderosa. O site, né, o nosso site da Abra-Raio, é www.abraraio.com.br, e a divulgação de nós profissionais. Por quê? Realmente esse não é um assunto interessante para quem não é da área, né? Você falou, você está aprendendo bastante e tal, e você se interessa pelo assunto. Mas a grande maioria das pessoas acabam não se interessando, porque o que a gente tenta falar para as pessoas é que o custo, nesse momento, ele é importante, mas a vida das pessoas é mais importante. Então, quando você começa a falar que a pessoa precisa investir um pouquinho mais para fazer uma proteção, a pessoa às vezes muda de assunto e fala, não, está muito caro, eu vou investir em outra coisa. Então, a gente precisa conscientizar as pessoas que energia elétrica é sério,
Energia elétrica mata, infelizmente. Apesar de todos os confortos e toda a comodidade que a energia elétrica traz para a gente, ela mata. Então tem que ter muito cuidado. Em tudo relacionado à energia elétrica tem que ser feito com fabricantes de qualidade que estejam cumprindo as regras brasileiras, entendeu? Então, essa é uma conscientização que a gente quer pôr para todo mundo, porque realmente o Brasil é um país muito suscetível a produtos de baixa qualidade, importados, aproveitadores, né? Do lado do Paraguai também, que é uma grande entrada de produtos contrabandeados. Então, isso é uma coisa que a gente luta com todas as forças, né? Dentro da nossa possibilidade, mas o grande motivo da ABRA-RAI é para que a gente expanda isso cada vez mais. A gente, quando fala na proteção atmosférica, fala diretamente do para-raio. Certo. Tem mais alguma coisa que pode ajudar nessa proteção, nessa segurança? Não, hoje, assim, eu vou dizer infelizmente, mas felizmente, a única coisa hoje que consegue realmente proteger contra as descargas atmosféricas são os sistemas de proteção atmosférica. Infelizmente, ainda a engenharia ainda não conseguiu criar uma coisa mais simples para se proteger de descarga atmosférica. Então, por enquanto, a melhor proteção que a gente tem para descargas atmosféricas são para-raios e são sistemas de proteção atmosférica. Quais são esses sistemas, além do para-raio? Nós temos hoje os para-raios de rede elétrica, que protegem começando lá da rede elétrica, são ligados às subestações de energia, os para-raios são ligados nas redes de energia, nas redes de alta e baixa tensão. E dentro dos edifícios nós temos todos os sistemas, que são sistemas de descarga de proteção atmosférica. Existem vários tipos, eu não consigo enumerar todos aqui para você, mas lá no site da ABRA-RAI você tem todas as informações que protegem o edifício como um todo, entendeu? Então, começa lá desde a proteção da linha de transmissão até a proteção da baixa tensão que chega na tomada da sua casa. Rodrigo, o carro elétrico atrai raio? Não. O carro elétrico, ele funciona como qualquer outro carro. Tá? E o fato dele ser elétrico, ele não é mais atrativo a raio ou não. Inclusive, né, Flávio, uma das lendas que é verdade, tá? Isso é muito importante saber. A gente escuta muita coisa, mas essa é verdade. Você está muito seguro dentro de um carro quando há uma tempestade de raios. Janela fechada. Janela fechada. Por quê? Porque o carro ele está sob pneus. E pneu é borracha. Borracha é um dos maiores isolantes hoje que existe. Então, um lugar seguro para você estar é dentro de um carro. Mesmo elétrico. Mesmo elétrico. Você estando dentro do carro, isolado pelos pneus de borracha, você está bem protegido contra descargas atmosféricas. Outra coisa que a gente vê, cai uma tempestade. Certo. E a gente vai passar dentro de um túnel, tá cheio de motoqueiro. Certo. Tá certo isso? É uma prudência Sim, correta? totalmente, porque não é o melhor lugar para você estar, mas você está numa estrada e você não tem nenhum outro lugar protegido, o ideal é ficar dentro do túnel, que tem um sistema de proteção atmosférica, né? Do que sair e continuar seu caminho numa tempestade de raios. Capacete atrai alguma coisa? Não, tem não, nada a ver. não. O capacete ele acaba sendo... A moto também, você está em cima da moto, mas a moto não são 4 pneus de um carro, é um pneu mais fino, são 2 pneus. Você está exposto, então, né? Você está exposto, você não tem uma proteção em cima de você, né? Então, o capacete não faria muita diferença. O que tem que fazer realmente, tempestade de raio, se abrigue, se proteja, espera passar. É melhor esperar passar do que se arriscar. A ABRA-RAIO, hoje ela é autossuficiente? Sim, é lógico. Hoje ela é mantida pelos seus associados, né? A gente tem uma contribuição mensal que a gente faz para poder trabalhar toda a divulgação. Então, porque realmente é muito de nosso interesse para que isso aconteça. Nós somos fabricantes, né? O objetivo nosso é a segurança da comunidade, esse é o grande objetivo. Mas ela é autossuficiente hoje, todos os participantes eles fazem uma contribuição mensal que sustenta a empresa e ajuda a gente manter o site, manter o LinkedIn, manter as pessoas que nos ajudam, né? Manter uma conexão com os órgãos governamentais e daí por diante. Então tem toda uma estrutura por trás da ABRA-RAI que hoje é sustentada pelos seus associados. Você não é a primeira pessoa que fala sobre essa coisa dessa entrada de equipamentos sem nenhum tipo de qualificação e tal. É um problema sério. Você sente uma boa vontade política, não estou falando especificamente de políticos, política de um modo geral, como cultura no Brasil, de tentar parar com isso? Olha, Flávio, esse é um assunto delicado, porque
para todos que nós falamos isso, todo mundo se sensibiliza. Todo mundo sensibiliza. Isso realmente precisa parar. Isso é muito arriscado, isso não pode acontecer. Mas esse sentimento se transformar em ações concretas é muito difícil. Porque, por exemplo, eu tive recentemente no Paraguai. Fazia muito tempo que eu não ia, eu tive e falei, deve ter melhorado um pouquinho o controle de fronteira e é a mesma coisa, entendeu? Então, hoje, assim, o que seria a grande arma contra isso seria a fiscalização nos portos, nos aeroportos, principalmente no Paraguai, nessa entrada de produtos via Paraguai, porque o Paraguai hoje ele é praticamente dominado pela China, pelos países asiáticos e entra muita coisa por lá, né? Então, se a gente tivesse uma fiscalização mais efetiva e também outra fiscalização mais efetiva em quem está vendendo esse tipo de produto, sem procurar saber se esses produtos são de qualidade ou não, eu acho que a gente começaria a ter alguma mudança. Mas eu hoje vejo até um caminho contrário. Hoje eu vejo aumentando isso. Por quê? Porque o preço seduz. Eu vou comprar um sistema de proteção, um para-raio que homologado, tudo que ele teve que passar por todos os ensaios, o fabricante investiu em ensaios e tal, que custa X. Vem um produto asiático, completamente sem nenhuma especificação, sem nenhum teste, custa X sobre 2. Você que não conhece nada desse assunto, você vê X sobre 2, você compra o X sobre 2. E não tem proteção nenhuma. E não tem proteção nenhuma. Está lá para falar que está, mas na verdade não funciona. Então, essa é a nossa briga, né? Que pelo menos o comerciante pudesse falar, ou quem estivesse vendendo, você está comprando um produto que... Mas não é assim que funciona. Então, realmente é uma luta grande, que a gente nunca vai perder a esperança, mas realmente é uma luta bem complicada e que a gente está envolvendo cada vez mais pessoas para nos ajudar a que essa luta ganhe força, né? Que essa fiscalização realmente aumente, para que a gente evite o pior, que são acidentes envolvendo vidas de pessoas. Você falou, e com razão, né, sobre a dificuldade com relação ao vizinho país, o Paraguai, mas não existem também pessoas que fazem isso diretamente? Tem muita conexão Totalmente. Entrando aqui pelo Brasil diretamente? Totalmente, Flávio. O Brasil ele tem um problema crônico de controle de fronteira, a gente sabe disso, né? Então, assim, eu acho que isso... A gente fala do Paraguai porque o Paraguai é uma coisa já estabelecida, é uma rota que a gente já sabe que ela está estabelecida, né? Mas, assim, existem muitas outras formas, né? Até o próprio Porto de Santos, a gente vê também muita coisa chegando que acaba passando sem a devida fiscalização e tal. Eu especificamente não sou especialista nesse assunto, mas sei que há possibilidade de melhoria no controle de fronteira para que esse tipo de equipamentos, principalmente, é lógico, temos aí médicos, hospitalares e tal, mas esses equipamentos voltados para a rede elétrica, eles precisam passar por uma fiscalização e eles não poderiam entrar no país sem uma comprovação de que eles foram testados e homologados nas normas brasileiras. Isso realmente não acontece. É uma coisa assim muito... A possibilidade de alguém morrer por um raio é pequena. Certo. Mas não tem segunda chance também, né, Rodrigo? Totalmente. E assim, com a quantidade de raios do jeito que está aumentando, e só tende a aumentar, né? Porque a gente está vendo aí que o aquecimento global, o calor, o número de tempestades só tende a aumentar. Infelizmente, a gente está vendo, né, o que está acontecendo com nossos irmãos no Rio Grande do Sul, uma coisa sem precedentes. Praticamente ninguém nunca ia esperar que o centro de Porto Alegre ia ser inundado pelo Rio Guaíba. Incrível. Incrível. Então, assim, eu não consigo falar para você se daqui 4, 5 anos nós vamos ter tempestade e chuva de raio. Que em vez de ver a água, vai ser só raio caindo. É uma coisa que a gente vê em filme hoje. Você vai falar isso não vai acontecer, eu já não consigo falar para você que não vai acontecer. Então, assim, quanto mais a gente se conscientizar agora de que isso é um assunto importante, proteção atmosférica, para-raios, materiais elétricos na rede de qualidade é um assunto importante, mais cedo a gente vai se proteger contra o que vem pela frente. Assusta. Muito. Assusta porque a gente... Eu fico imaginando, né? Nós estamos falando dos grandes prédios, falando da Avenida Paulista e tal. Certo. Mas existem várias moradias, infelizmente, moradias precárias, que as pessoas, né, têm as comunidades, as pessoas têm uma dificuldade muito grande, né? Uhum. Eu fico imaginando, né, o número de puxadinhos, o número... E aí, se a gente for olhar por esse aspecto, muita gente pode ter problema com um raio só, né? É muito risco, né, Flávio? E eu falo para você hoje, assim, a gente deve ter
muitas fatalidades que não estão entrando na estatística em função disso, porque no final as pessoas acabam achando que ela tomou um choque elétrico por causa da rede de energia da casa dela. Mas às vezes foi uma descarga atmosférica, entendeu? Então, como a gente não consegue hoje mensurar, né, talvez as estatísticas não estejam muito a nosso favor, é o que você falou, quanto mais precária uma edificação, quanto mais precário a habitação, quanto mais precária a rede elétrica, mais chance de acidentes nós temos. E pelo que eu tenho me informado, inclusive aqui no Conexão CrossFox, até as pessoas que fazem essas montagens nem sempre são devidamente credenciadas, né? Infelizmente, esse é um outro ponto, né? A habilitação da mão de obra brasileira, né? Hoje, eu sou um engenheiro eletricista de formação e saúdo muito todo mundo que procura uma formação, né? De repente, hoje, existem possibilidades, né? A gente tem várias possibilidades hoje de uma pessoa que querer se habilitar em alguma forma, ele consegue. O problema é que hoje as pessoas não se interessam muito por isso, né? As pessoas hoje estão mais interessadas em talvez ficar olhando um celular, ficar fazendo outra coisa, do que procurar uma habilitação ou procurar uma formação. Hoje, para você ter uma ideia, Flávio, um dos maiores déficits de profissionais que tem no mercado brasileiro são de eletricistas. São de pessoas que mexem com rede elétrica, são pessoas que montam rede elétrica. Por quê? Porque hoje, teoricamente, é um trabalho que dá trabalho. É um trabalho que a pessoa tem que ir ali, tem que entender, tem que fazer. Então, hoje, a juventude, principalmente de hoje, não se interessa por o que dá trabalho, né? Então, esse é um assunto que a gente tem que tratar com muita brevidade, a formação da mão de obra brasileira, né? Que é impressionante ver a falta de mão de obra e como as pessoas não se interessam por se habilitar. E hoje, assim, se você formou um eletricista, eu na minha casa, a dificuldade que é você arranjar um eletricista hoje bom para fazer algum serviço, para fazer alguma reforma é enorme. Ou seja, se as pessoas que hoje estão, não tem emprego, não tem formação, se ela se interessasse por uma coisa dessa, com certeza ela poderia se dar bem, porque é uma falta incrível de profissionais hoje. Então, acabam sendo pessoas desabilitadas fazendo serviço, quando poderiam ter se habilitado e fazendo serviço de mais qualidade hoje. A pessoa que monta um para-raio, ele é especialista naquilo? Ele precisa ser especialista naquele assunto. Ele precisa ser. Existem cursos para essa? Existem. Basicamente, hoje, para você instalar um para-raio na rede elétrica, você precisa ser um eletricista de formação. Tá? Existem hoje inúmeras possibilidades, o próprio Sistema S, Sebrae, ele tem inúmeros cursos aí hoje de eletricistas e eletricistas em edificação, que precisam ser eletricistas também, mas precisam passar por um curso também de especialização em instalação de para-raios em edificações, que é um pouquinho diferente de para-raios de rede elétrica. É um mercado que, se a pessoa se interessar, ela vai ter muito trabalho. Muito trabalho. Muito trabalho, muitas possibilidades. E, assim, eu diria hoje que o emprego é garantido. Olha só. E que curso você já falou? Senai? Sebrae, todo o Sistema S. Senai, né? E hoje, assim, basicamente, pelo que eu tenho acompanhado, praticamente todas as prefeituras hoje oferecem algum tipo de curso de formação, curso de eletricista, curso técnico. Esse é outro problema. Que o Brasil hoje ele tem muito pouco curso técnico. Se você vê o mundo industrializado hoje, o primeiro mundo no mundo, tem muita formação técnica. A formação técnica ela é muito importante. E o Brasil não dá muita atenção para a formação técnica. Então, eu acho que outra coisa seria a gente incentivar as escolas técnicas, a FATEC, que é uma baita de uma escola e às vezes não tem o reconhecimento necessário, a gente incentivar nossos jovens, nossos futuros profissionais a fazer um curso técnico. É lógico, depois você pode fazer um curso de engenharia ou fazer alguma outra coisa, mas se a gente tivesse mais técnicos no Brasil hoje, eu tenho certeza absoluta que a gente seria um país com uma qualidade de mão de obra melhor. E aí ele já começa a ganhar dinheiro antes da faculdade. Antes da faculdade. Não, às vezes ele até vira um especialista naquilo e não precisa nem... É claro que a gente recomenda que se faça, mas talvez nem precise para arrumar um trabalho. Flávio, eu arrisco dizer hoje que um curso de técnico em eletricidade hoje, a pessoa que sendo feito um curso bem feito, bem formado, hoje ele tem o nível salarial de algumas outras profissões de nível superior. Entendeu? Por tanto a demanda e tanto a necessidade que a gente tem de profissionais bons nessa área. Você falou uma coisa muito importante. Eu preciso de um eletricista. Quem? Difícil, você não acha, né? Você não acha. Quando você acha, na hora você vê e fala, esse cara não é habilitado. Esse cara não chega com os equipamentos de proteção corretos. Às vezes ele vai ali
e trabalhar de uma forma, né, meio desleixada. Por exemplo, se você for ver, uma curiosidade, você sabe qual é o maior condutor de energia que existe? Não. O ouro. O ouro é o maior condutor de energia que existe. Se você for ver um eletricista trabalhar com um brinco, com pulseira de ouro, com corrente de ouro, você pode falar, esse cara não é... Desculpa, não é eletricista. Ele está atraindo para ele. Ele está atraindo, ele está correndo um risco gigante ali de tomar um choque por causa de uma corrente de ouro. Então, assim, você vê sinais de quando um eletricista ou quando um profissional é habilitado ou não. É, o curso técnico em todas as áreas, viu, Rodrigo? Totalmente. Na minha área, você tem aqui, por exemplo, nós temos cinegrafistas maravilhosos, um iluminador, uma pessoa que cuida de som. Você achar um profissional capacitado é muito difícil. Muito difícil. E são cursos técnicos, né? Cursos técnicos e hoje muitas vezes gratuitos, né? Que você tem ali talvez um vestibulinho para poder entrar, mas são muitas vagas e que muitas vezes eu tenho muito acesso às FATECs, né? Eu vou atrás das FATECs para buscar mão de obra e você vê que às vezes um curso que tem lá 40 vagas, você tem 15 interessados, 16 interessados, porque o pessoal... eu vou poder ficar mexendo no celular, vou trabalhar no ar-condicionado, não se interessa pelo curso. Então, realmente, é uma conscientização que a gente tem que fazer com a nossa juventude hoje, que são profissões hoje que têm futuro. E, infelizmente, vende-se a ilusão de que se ele fizer um curso superior, um bom curso superior, ok. Mas existem vários cursos que vendem diploma. Eu dizia antes de suaves prestações, agora eu digo que elas não são tão suaves Não são assim. suaves. E aí o cara termina um curso onde vão se formar mais pessoas do que o mercado absorve. Ele perdeu aquele tempo de vida, ele perdeu aquele tempo, aquele dinheiro, quando ele poderia ter feito um curso técnico lá atrás, já está trabalhando, já está habilitado, já está ganhando dinheiro. E muitas vezes melhor remunerado que esse curso superior. Sim, porque se todo mundo fizer o curso superior, não tiver o técnico, não tem espaço para todo mundo. Não tem espaço para todo mundo. Justamente, Flávio. E assim, de novo, eu repito, eu conheci muitos e muitos técnicos que optaram por continuar essa carreira porque realmente estavam sendo bem remunerados, né? Lógico, técnicos bons profissionais, Claro. estavam sendo bem remunerados e acharam que aquela era uma formação que ele deveria continuar. Então, para mim, uma das grandes coisas é o fomento à educação, o fomento às pessoas estudarem, mas o curso técnico, principalmente na nossa área elétrica, seria essencial a gente ampliar a participação dos nossos jovens. Então, para a gente deixar bem claro o recado que a gente está passando, se a pessoa quiser, aquela pessoa que está nos vendo aqui, se ela quiser, se ela procurar, ela vai achar bons cursos técnicos. Sem dúvida nenhuma. E melhor, ela vai achar um bom curso técnico, depois que ela terminar o curso técnico, com certeza ela vai achar um bom emprego. Porque hoje há uma falta incrível de mão de obra no Brasil na área elétrica. E imagino, inclusive, que vai fazer o próprio network ali, talvez de lá já saia. Então já sai praticamente empregado, ou já começa a fazer um estágio ali mesmo, do estágio já se efetiva depois. Eu já vi vários casos e a gente só não tem mais hoje porque não tem mais pessoas fazendo curso técnico, senão eu tenho certeza que a gente teria mais profissionais com esse tipo de experiência no mercado. A gente começou falando da segurança dos para-raios, né, e partiu por uma coisa que é quem vai cuidar disso. E acho que esse é o recado que é importante a gente deixar. Sem dúvida nenhuma, Flávio. E assim, não só para proteção atmosférica. Hoje, a formação técnica, a formação em elétrica, o próprio curso de engenharia elétrica são cursos que, em qualquer país envolvido, eles são muito valorizados, e aqui no Brasil nem tanto, porque realmente é um pouco mais difícil, muita matemática, mas são coisas que você se acostuma. Depois que você pega o jeito, você vai embora. Entendeu? Então, é uma profissão hoje de muito futuro, muito respeito. Eu escolhi ela e não me arrependo nem um pouquinho, e acho que para os futuros profissionais, todo mundo, os jovens hoje, devem realmente olhar com carinho isso, porque vai haver campo e vai haver boa remuneração para isso. Rodrigo Bianchi, presidente da Abra-Raio, muito obrigado pelas suas dicas em todos os sentidos, até para orientar a pessoa, para que ela, de repente, ache um trabalho, uma profissão importante, e o desemprego é uma coisa séria, muitas vezes, talvez, porque a pessoa não tem essa orientação de escolhe a coisa certa, vê onde nós precisamos de gente, né? Justamente. E foi muito importante, todos esses esclarecimentos que você deu, muita sorte que a Abra-Raio consiga atingir os seus objetivos ou se aproximar o máximo possível dele. Flávio, muito obrigado, foi um prazer imenso estar aqui, poder conversar um pouquinho, te conhecer pessoalmente, que eu já era um fã, já, né? E também falar da importância, né, da Abra-Raio, falar da importância desse nosso mercado que é tão importante, porque lembrar, a Abra-Raio está aqui para proteger a vida de pessoas, porque realmente o assunto é sério
Energia elétrica é sério e a gente tem que tratá-la com carinho. E a descarga atmosférica, por mais bonita que ela seja, ela é muito perigosa. Então a gente tem que realmente se proteger contra ela. Por favor, deixa seu contato no LinkedIn e o endereço da Abra-Raio. Ok. Abra-Raio na internet, www.abraraio.com.br é o nosso site na internet. No LinkedIn, se você procurar lá Abra-Raio, Associação Brasileira de Fabricantes de Para-Raios, Sistema de Proteção Atmosférica e Aterramento, você vai achar a gente lá. E o meu LinkedIn é Rodrigo Bianchi. No LinkedIn, você me acha lá. Só digitar ali Rodrigo Bianchi. Hoje, atualmente, eu sou diretor comercial da ASW, que é uma empresa muito bacana também. Quem quiser conhecer, vale a pena. A maior fabricante hoje de produtos de fibra de vidro para a rede elétrica do Brasil. Então, esse pode até ser um próximo assunto para a gente trazer aqui no podcast aqui da CrossFox, que realmente eu vejo muito futuro nesse tipo de material de fibra de vidro. Então, pode ser um assunto para a próxima aí. Muito obrigado. Muito obrigado, Rodrigo. pessoal. Conexão CrossFox fica por aqui. Conversas interessantes, esclarecimentos com a gente, tá? Um abraço.